Bom dia, gratidão por me seguirem aqui no canal. Eu me chamo Valdeni. Gente, muita gente tem vergonha do nome. Muita gente até adota um apelido só para que a maioria das pessoas não saibam o nome delas. Hoje eu estou abordando esse assunto porque acho que foi no vídeo da semana passada, uma seguidora comentou sobre isso, né, sobre esse negócio de nome. E eu digo por mim, porque assim, eu nunca gostei do meu nome, Valdeni. Desde criança, quando eu estava na escola, a professora ia fazer a chamada, quando chegava no meu nome, não tinha um que não olhasse para mim, porque a criançada naquele tempo não entendia que nome era aquele, né? Então, quando eu falava, a professora falava assim, Valdeni, aí eu fazia, pequenininha, eu fazia assim, o dedinho assim, ó, presente, professora. E ela falava, você é a Valdeni? Aí todo mundo me olhava, sou. Aí tinha gente que dava risada, né? Aí fui crescendo, as pessoas me perguntavam, qual o seu nome? Eu falava assim, Val. Val o quê? Valdete, Valquíria, Valdeni. Val o quê? Eu falava Valdeni. E aí eu fui, cheguei à adolescência, e aí né, pessoal, Val, então a maioria, muita gente me conhece como Val. Outras me chamam como Deni, mas raramente me chamam de Valdeni. Eu lembro que meu pai, quando ele ficava nervoso comigo, meu pai e minha mãe, eles não, porque geralmente me chamavam de Deni, Denizinha, mas quando eu tava, né, eu fazia alguma arte assim, iam brigar comigo, falavam Valdeni. Aí eu lembro que eu ficava nervosa com a minha mãe, falava, ai mãe, vai. Minha mãe falava, Valdeni, você não me manda ir. Era só isso. Então, gente, eu sempre senti vergonha do meu nome. Eu falava assim para minha mãe, por quê que a senhora deu esse nome para mim? E ela falava assim, ai, mas eu sempre amei esse nome. Porque no tempo antigo, pelo menos no tempo da minha mãe, disse que quando gostava, o povo, quando gostava do nome dos parentes, colocava o nome também. E minha mãe tinha, né? As parentadas dela com o meu nome e ainda completava com outro nome. E eu falava, mãe, tanto nome bonito, por que que a senhora me deu esse nome? E sempre a mesma coisa, porque eu gosto do seu nome. Gente, eu cresci depois de velha já, hein? Que eu assumi o meu nome de Valdeni. E o negócio foi piorando aquele tempo, porque eu descobri que tem homens com o meu nome. Agora imagina, e eu até chegava a brincar, com raiva, mas eu brincava. Nossa, imagina se um dia eu casar, eu conhecer um homem, gostar dele, e ele se chama Valdeni. Aí no altar vai ser, Valdeni, você aceita Valdeni como seu legítimo esposo? Valdeni, você aceita Valdeni como sua esposa? E eu tirava barato, mas morrendo de ódio. Só que não aconteceu isso. Gente, depois de velho, eu acho que depois, quando eu estava com 47, 48 anos, foi que eu já conheci uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, Valdeni, por que você tem vergonha do seu nome? Ah, não, meu nome é feio. Feio por quê? Me diga por que que seu nome é feio. Por que que te envergonha tanto? Gente, mas ele conversou tanta coisa comigo em relação ao meu nome, que aí depois eu parei para pensar. Eu falei, eu tenho nome. Amo quando me chamam de Val. Mas meu nome é Valdeni. Só que falar isso para uma criança, ela não vai entender. Adolescente se preocupa muito com a opinião dos outros, né, dos amiguinhos. Isso incomoda demais. E olha que eu sei que tem nomes
super estranhos que os pais dão para os filhos. Houve época também que eu cheguei a pensar, quando eu for maior de idade, eu vou querer mudar meu nome. Só que não mudei, não fui atrás. Se eu não fui atrás é porque não pesava tanto, né? Mas a vergonha do nome, de não ser aquele nome totalmente feminino, isso mexe com a gente, sabia? Minha mãe não pensou, meus pais não pensaram quando resolveram me dar esse nome. Então eu penso assim: tenho um filho, tenho uma filha. Ai, mas eu gosto tanto desse nome. Mas se questione. Pense, será que meus filhos vão gostar desses nomes? Será que não vai ser motivo de piadinha, dependendo do nome? Eu lembro, gente, que quando eu era mais nova, eu acho que eu nunca nem comentei isso com ninguém, mas como eu não tô mais nem aí, né? Porque esse negócio de vergonha de nome, eu não lembro o ano, teve uma música que eu detestava quando ela tocava, porque brincaram comigo, tiraram barato de mim quando inventaram essa música, que foi porque tem muita gente me chama de Val, outros me chamam de Deni. Então tem uma música que eu não vou falar aqui por causa de direitos autorais, tal, mas que falava assim, eu vou trocar, né? Que eu não sei, eu não entendo esse negócio que eu posso falar ou não, mas eu vou trocar alguns nomes. Falava assim: joga bola na Deni, briga com a Deni. Os mais velhos vão saber de que música, né, que eu tô falando. Então, quando eu várias vezes, eu lá com meio com a turma lá tal, que ouviam essa música, eles trocavam o nome da música e usavam meu nome na piada, usavam meu nome na brincadeira. E eu ficava muito nervosa, sabe? Eu ficava, eu não acredito. Aí eu saía de perto, porque colocava meu nome, Deni, nananana, Deni. Gente, aquilo mexia demais comigo. E aí, cada dia que passava, eu tinha mais raiva do meu nome. Não adiantava questionar para minha mãe, porque minha mãe gostava desse nome, né? Então, aquele tempo, minha mãe, eu nasci em 1968. Em 1968, aqueles nomes tudo, né? O pessoal dava. E outra coisa, eu falava assim para minha mãe: mãe, eu não quero. Se eu casar e tiver filhos, eu não quero esses nomes do povo daqui de casa, não. O nome do meu pai era José. Ah, não, imagina que eu vou dar esse nome para filho. Então, assim, esse negócio de nome é muito complicado. Houve época, modinha, né? Muita gente quer colocar nome dos filhos por causa de um ator, uma atriz que gosta demais, e tá tudo bem também, né? Então, modinha, nome só internacional nos filhos, tal. Agora, nos últimos tempos, está voltando isso, né? De dar nome aos filhos de José, Maria, João, Sebastião, Catarina, nomes maravilhosos, Evangelina. Nome, eu acho lindo, Evangelina. Está voltando na moda de resgatar esses nomes assim, maravilhosos esses nomes. Mas, se vocês, né, é um conselho que eu dou, porque depois o filho nasce, cresce, meio revoltado com o nome igual eu. Cuidado com os nomes que vão dar aos filhos, para eles não serem motivos de chacota, motivos de piadinha, que isso mexe e parece que cada dia que passa o cérebro da pessoa, o cérebro das crianças
estão ficando mais frágeis, estão mais rápidas, mais inteligentes, mas estão mais frágeis para aceitar certas brincadeiras, certas mudanças, parece que estão, né? Entra aquele negócio, isso é mimimi, isso daí é criança que é fraca. Não, não é. Elas estão ligeiras, estão muito rápidas, mas tem o bullying, sabe? O preconceito até com nome, a intolerância até com o nome da criança, piada, e tem criança que é fraca para isso, não aceita, se fecha em copas, não quer mais saber de ninguém, e os pais não sabem o que está acontecendo. Você está doente, não sei o quê. Às vezes é uma piada que fizeram com o nome da criança, e a criança, para não estar entre aquelas piadas, aquelas brincadeiras chatas, de mau gosto, a criança se fecha. E você acha que ela vai falar? Não, é por causa... Eu ainda me atrevi aquele tempo a falar que eu morria de vergonha do meu nome, que meu nome era feio. Mas as crianças de hoje não, elas se retraem, elas se fecham. Não tem amizade, às vezes, para nós adultos. Nossa, uma coisa tão simples, mas por causa disso, você não vai estar entre os seus amiguinhos? A gente não valoriza aquela questão da criança, que o nome que nós pais demos a eles estão sendo motivos de vergonha. Então vale a pena a gente pensar nisso, né? De repente você dá o nome do filho de uma rainha, de um rei, de uma pessoa muito inteligente, né? Aí quando forem lembrar, nossa, você tem o nome daquela pessoa, daquela rainha, daquela princesa, aquela pessoa super inteligente, né? Tudo bem também. E quando dão uns nomes estranhos que nem a criança própria sabe pronunciar, sabe escrever. Se você se preocupa com seus filhos, se você é do tipo que se preocupa com os filhos que você vier a ter, pensa direitinho no nome, para não ficar sendo nome de virar chacota para os seus filhos. Porque o meu, naquela época, eu acho que o meu povo nem sabe disso. Mas quando surgiu essa música, que eu não lembro que ano foi, vou procurar saber, chegaram a brincar dessa forma comigo. Eu não gostava. Eu não via a hora essa música estar esquecida entre eles, para eles não brincarem comigo daquela forma. Mas agora eu já estou velha, eu já estou adulta, já estou amadurecida, eu não ligo mais. Mas como eu queria que aquele tempo eu tivesse essa mentalidade, Valdeni. Mas amo ser chamada de Val. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.